Passamos agora à leitura de um breve currículo da Drica Guzzi, que é graduada em Engenharia de Alimentos pela Unicamp, mestra e doutora em Comunicação e Semiótica pela PUC de São Paulo. Desde 2001, é coordenadora de projetos, conteúdo, pesquisas e formação do Núcleo de Pesquisa de Novas Tecnologias de Comunicação aplicadas à educação da Escola de Futuro da USP. Vamos assistir à palestra, então, da Drica sobre desafios e oportunidades dos atuais programas de inclusão digital, no foco o programa Acessa São Paulo. Obrigada. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite do Aguni, do Edvard, enfim, de todos aqui, do Gregório, a Fundap. É uma honra estar aqui. Vou falar um pouco do Acessa São Paulo. E, em nome do Acessa São Paulo, que é uma equipe enorme que cuida desse programa, vai fazer 15 anos em julho. Então, eu já vim aqui uma vez, faz uns 5 anos, talvez, para falar também do Acessa. Então, essa vez eu retorno, acho que com algumas novidades, e com uma alegria mesmo de poder compartilhar aqui o momento que a gente vive nessa política pública e compartilhar também o que a gente está enxergando como um movimento de inovação e futuro. Queria agradecer também a equipe da TecRec, Larissa, todos, porque eles foram muito gentis e pacientes com as idas e vindas de e-mail e apresentação. Bom, antes de começar a falar do Acessa, todo mundo aqui já ouviu falar do Acessa São Paulo? Tá, então é porque eu vou passar bem rapidinho, porque tem bastante coisa aqui. Eu gostei muito da apresentação do Atados que o Bruno fez, e eu comecei a fazer muitos links com o que a gente vem fazendo no Acessa, que é muito do que o Bruno trouxe, que é assim, acreditar que as pessoas querem fazer coisas, mas elas querem fazer muitas coisas. Quer dizer, então, tem uma diversidade, né, de desejo. Cada um quer uma coisa em um tempo diferente. Então, quanto mais a gente consegue ampliar as possibilidades de engajamento das pessoas, mais a participação vai aumentar. Quanto menos a gente querer dar solução única, né, e se concentrar na resposta única, no foco, logo de início, quanto mais a gente conseguir não ter esse controle, mais a gente vai conseguir que a participação aconteça. Isso é um grande desafio, principalmente para as políticas públicas, porque o Aguni sabe muito bem, assim, do ponto de vista do governo, é difícil você colocar a política aberta para a participação, né? Esse eu acho que é um caminho que o Aguni vem trilhando bravamente e com sucesso, mas é um trabalho, é uma maratona, né? Não é uma corrida de 100 metros. Essa inovação que é você fazer um governo cada vez mais aberto para a participação pública, né? Então, desde informação disponível, a serviço disponível, a consulta e participação. Então, eu acho que o Bruno trouxe também como uma iniciativa da organização, da sociedade civil, mas eu enxergo como isso também pode se atrelar também a uma política como o Acessa São Paulo, na rede de projetos, por exemplo, que são iniciativas de empreendedorismo social espalhadas pelo Estado. Bom, então, rapidamente, eu vou passar aqui pelo Acessa, só para recordar um pouco que tamanho que está esse programa e quais são as principais características. Então, como eu falei, já vai fazer 15 anos, em 11 de julho, que foi o decreto do governador Mário Covas. Então, são centros públicos de acesso ao computador, internet e serviços de governo eletrônico, local de informação, aprendizado e conhecimento, local de convívio e cidadania. Isso aqui, na verdade, é uma foto tirada há menos de um mês, que esse é um posto em que uma monitora do programa ela organizou, engajou
toda a comunidade para fazer uma festa junina. Parece uma coisa, é uma coisa simples, mas é uma coisa e é uma iniciativa voluntária, né, no sentido que assim, não é obrigatório fazer isso, e é muito para a gente perceber o que vira um posto de acesso à internet e às novas tecnologias. Então, quando a gente fala que o posto não é simplesmente o acesso, é porque não é mesmo, é um local de encontro. Quanto mais a gente consegue abrir o posto para que a comunidade ou o entorno se aproprie dele, seja lá do que ela necessite, nesse caso foi uma festa junina que reuniu todas as pessoas, mais essa política vai estar conseguindo chegar onde ela precisa estar, né? Que é justamente para os cidadãos que habitam, que participam desse local. Então, em números gerais, o Acessa tem início em julho, né, dia 11 de julho. Então, aqui vão fazer 15 anos, 81 milhões de atendimentos gratuitos, mais de 3 milhões de usuários cadastrados e 851 postos ativos. Então, é muita coisa, assim, é uma escala alta, assim, uma capilaridade alta que o programa hoje conta. São mais de 600 municípios atendidos. Na verdade, a gente tem previsto os 645, 8.700 computadores instalados, mais de 1.500.000 atendimentos Wi-Fi e 1.200 monitores ativos. O que são os monitores? De novo, são as pessoas que atendem nos postos, né? E o Acesso, ele trabalha com um modelo que é um modelo de parceria. Então, ele faz um convênio com as prefeituras, e a prefeitura ela oferece o espaço e escolhe um monitor, né, as pessoas que vão trabalhar no programa. E o que o programa oferece? Oferece toda a infraestrutura que o programa tem, que é um portal, uma equipe para cuidar dos conteúdos, oferece formação continuada para esse monitor, né, e todos os dispositivos para os usuários. Então, é uma política de ganha-ganha, né, nesse sentido, além de ser uma grande vitrine para o município, né, porque, se a gente for ver o portal do Acessa, por exemplo, ele tem mais enfim, 15 milhões de page views. Assim, um município pequeno nunca teria tanta exposição. Então, no fundo, o Acesso é uma grande vitrine, é um grande agregador de cada município, de cada situação que acontece. E o monitor, nesse sentido, é um facilitador dessa comunicação entre o município e o Estado, entre o cidadão e o governo. Então, aqui ele fica de uma maneira bem simples, é um pouco esse desenho. Então, tem o Acesso como um grande facilitador do governo com o cidadão, né? É uma porta de entrada. Na visão do Acessa, é garantir ao cidadão acesso às tecnologias e à promoção do conhecimento, educação e desenvolvimento econômico, social, cultural e ambiental, ser um canal de comunicação entre governo e cidadão na prestação de serviços e informações. Ali é a missão, né? A visão: ampliar o acesso e uso das redes de conectividade em todo o Estado de São Paulo, sendo referência nacional e internacional no desenvolvimento do cidadão por meio da inclusão digital, enfatizando aspectos de sustentabilidade ambiental e educação. Valores: respeito ao cidadão, excelência, ética, colaboração, transparência e acolhimento. Eu gosto de chamar a atenção aqui porque deu muito debate. Todo esse processo da missão, visão e valores, eles estão sendo construídos desde 2005. E mudou muito pouco. O que a gente agregou nos últimos 2 anos foi o acolhimento e a transparência. Mas o que eu queria compartilhar aqui é muito interessante quando você consegue explicitar, nomear numa política pública valores como acolhimento. Em que, de fato, o que você está falando e se comprometendo como política pública é enxergar quem está se relacionando com essa política, então, ou seja, as pessoas. Porque a gente tem, todo mundo aqui, a maioria aqui conhece, assim, que a gente fica tão estruturando tantos programas, e são tantos processos de indicadores, e, enfim, planejamento, que
se a gente não tomar cuidado, a gente esquece, a gente já começa a não enxergar quem está do outro lado, né? As pessoas. Então, para a gente, é muito importante que esses valores sempre fiquem muito presentes, né, no dia a dia da política, porque é onde faz toda a diferença, né? Justamente são as pessoas. E o que eu queria chamar a atenção aqui, nessa missão também, é que a gente não está falando só de acesso à internet, né? Porque existe essa discussão, mas a inclusão digital é mais do que o simples acesso à internet. É muito mais, sim. E o programa trabalha com essa visão já faz um tempo. É claro que garantir o acesso, né, e o acesso à internet de boa qualidade sempre foi e continua sendo um grande desafio, não só do acesso a São Paulo, como do Brasil inteiro. Ou seja, a gente ter uma infraestrutura de uma banda, né, ainda é um problema, né? Por mais que a gente tenha diminuído a exclusão digital, a gente ainda tem muita gente fora. Mas a questão é o acesso para quê? Então, assim, tem um comprometimento de um uso qualificado desse acesso. Então, isso que eu acho interessante a gente destacar, porque muitas vezes as pessoas elas ficam na primeira linha, que é o acesso gratuito às tecnologias de informação e comunicação. É isso também, mas é um pouco mais. Bom, e aqui o Acessa passou, nesses últimos anos, por um processo de ISO 9001, foi certificado. Nesse sentido, é interessante como uma política pública, porque ela dá também mais sustentabilidade, mais permanência. Então, como estratégia de permanência, isso foi um movimento importante. Aqui tem todos os objetivos, isso explicitado, todos os canais de avaliação do programa. E aqui começam alguns processos que nós entendemos como chave, que enfim, é a presença do programa na rede. Tem um portal em que, enfim, a gente usa várias fontes, né, para alimentar esse portal. Como eu falei antes, ele acaba sendo uma vitrine dos 645 municípios. Tem um blog em que a coordenação e monitores, usuários participam também, e podem sugerir, falar. O que eu acho interessante também é que o blog do Acessa ele existe desde 2005. Então, em 2005, eu não sei se o Aguni lembra, mas assim, pouca gente entendia o que a gente estava fazendo. Blog na coordenação, e você vê, não faz tanto tempo, 10 anos, quer dizer, 10 anos, mas em 10 anos a internet muda muito, e a própria cultura de participação muda muito, né? Tem esse projeto lindo que a gente continua, que é o Eu Me Lembro, que as pessoas participam escrevendo pequenas histórias da vida delas. Então, eu me lembro quando conheci meu grande amor. Enfim, tem várias histórias. Tem mais de 291 vídeos publicados no canal, muitos ligados à formação, mas também muitos ligados à realidade de cada cidade. Quase 7.000 fotos distribuídas nos álbuns. Então, tudo isso são conteúdos produzidos pelo programa e abertos na rede, né, que podem ser reutilizáveis por qualquer pessoa que quiser fazer. Tem o Acesso à Cidade, que aqui não apareceu, mas é uma parceria para saber as atrações gratuitas. O catálogo de postos. Hoje, se você vai no portal, você consegue saber onde é que tem um posto e o que ele oferece. O Fale Conosco, os Hangouts, que eu estava comentando até com a Aguni, que a gente está desenvolvendo com diversos temas. Temas muito atuais. E de onde vieram esses temas? A gente tem canal de escuta em todo lugar no programa. É usuário, é monitor falando, é a coordenação, é pesquisa. Então, isso é uma síntese desses canais. Tem no Facebook, as redes, os posts, a produção de conteúdo, aqui como a gente faz a curadoria de cada conteúdo, o Twitter. Eu estou passando meio rápido, porque eu acho que o tom eu quero falar mais da rede de projetos, mas só para a gente ver o que tem, porque tem muita coisa. Bom, tem mais de 300 edições de informativo do Acessa, relatório produzido, está tudo disponível, tudo disponível.
tem esse lugar do acesso também, que é muito interessante, quando ele fica nesse facilitador mesmo, de serviços de governo e a população. Então, tem esses 3 casos, que é do SICAR, do EGTA e do Pinhal Educa, que a gente trabalhou... O que acontece? A gente pegou um conteúdo que existia já, numa parceria com a Secretaria desse aqui do Trabalho, mas também da Agricultura, e a gente transformou esse conteúdo de uma maneira mais fácil do usuário participar. A gente capacitou os monitores da rede para atender esse usuário e a gente fez uma ação, na verdade, de inscrição e de conhecimento desses conteúdos. Então, é isso que a gente também está querendo reforçar, esse lugar do acesso como esse facilitador mesmo na relação com o cidadão. Porque o nosso usuário-chave é o cidadão de classe C, D e E, que está espalhado pelo Estado e que tem, muitas vezes, o ensino médio, mas, muitas vezes, os serviços de governo eletrônico eles não chegam nele, por N motivos, e, às vezes, até por desconhecimento. Então, o acesso, nesse sentido, pode ser utilizado, né, para que chegue mais, facilite, né, o acesso a serviços. Aqui tem uma área que o Acessa também está investindo bastante, que é na área de cursos, né, de educação online. Então, desde de parcerias com o SEBRAE, parcerias com o Banco do Povo, os próprios minicursos, então tem empreendedorismo, saúde, cultura, ambiental, cidadania, múltiplas temas, né? Hoje a gente tem mais de 127 mil usuários cadastrados, é bastante gente. Claro, claro. É que eu tenho um filho que aprendeu a dar nó em gravata no mini curso do Acesso. Que legal. No início do portal tinha um curso que era como dar nó em gravata. Exatamente. Não, ele continua sendo um dos mais utilizados, porque a ideia era essa mesma, e continua sendo. É curso rápido, que você consiga fazer alguma coisa, saia de lá diferente do que entrou, bem mão na massa. Que bacana você falar isso, porque o Nó de Gravata ele é um curso bem bacana mesmo. Então, tem diversos temas. Não sei se dá para ler, mas assim, o primeiro é como fazer o currículo. Bem pequenininho, mas assim, depois está tudo isso no portal, mas tem Nó de Gravata, como fazer doce sem açúcar, dicas de cuidar de bebê, como falar em público, gerenciamento do tempo, desenvolvimento de horta comunitária, noções básicas de mecânica. E esses temas, eles vêm muito dos usuários, dos monitores e da própria coordenação. Então, tem um ecossistema aí de canal de escuta, canais de escuta que o Acessa investe muito, né? Aqui, ó, se vira no russo, se vira no chinês. Tem um monte de cursos que a gente fez na época da Copa. E foi muito utilizado, assim, foi muito acessado na época. É claro que ainda continua, mas teve um pico, né, na época da Copa. Turismo receptivo, se vira no inglês, dica para uma vida sustentável, origami. E é muito interessante que, como esses cursos eles são utilizados em diversas instituições de ensino também. Então, quando a gente vê, a gente está sendo linkado em várias instituições de ensino, o que é bacana, porque é um jeito também do Acessa se espalhar e oferecer qualidade, né, cursos com qualidade. Então, bom, aqui tem essa parceria com o SEBRAE e com o Banco do Povo, são 51 cursos nessa linha, que tem foco no empreendedorismo e tudo mais. Tem os cadernos eletrônicos, que são apostilas, né, noção básica de como usar o e-mail. A gente fica pensando que já passou essa fase, né? Mas não passou. A gente tem de tudo um pouco. Ainda hoje, as pessoas... Claro que tem gente entrando, tem gente indo pela primeira vez num posto, tem gente acessando pela primeira vez a internet. Então, essa também é uma riqueza, tanto, obviamente, do acesso, mas, na verdade, do que a gente vive hoje, porque a gente tem as pessoas, elas estão em diferentes momentos. O Bruno ele traz uma experiência que é muito interessante, que é como a gente faz projetos de uma maneira hoje, aproveitando as pessoas e o acesso à internet. Então, já são pessoas mais engajadas e, normalmente, mais jovens.
Mas, então entendi tudo, mas tem gente que a primeira vez que está entrando vai ser hoje vai ser a primeira vez que essa pessoa vai entrar na internet. Então, a gente oferecer conteúdos que consiga abranger esses diferentes públicos é ainda um desafio. Então, como usar, gerenciar e-mails, editoração e processamento de texto, planilha eletrônica. E eu lembro que a gente brigava, né, Guri? Porque a gente falava assim, não, a gente não dá curso em posto, porque logo no comecinho do Acesso, em 2000, tinha aquela questão se o Acesso era um lugar de curso de informática. As pessoas iam para querer o curso de informática. E a gente fincou muito um pé, porque era uma crença que a gente hoje se mostra acertada, mas que a gente queria sair dessa venda fácil do curso de informática para arrumar um emprego, né? Porque o que a gente falava assim, o Acesso é um lugar de aprendizagem, e aqui, se você quiser aprender como usar uma planilha eletrônica ou um processador de texto, você vai aprender. Tem um monitor preparado para te ensinar, mas não é cursinho de informática para arrumar emprego, porque a gente sabe que não adianta apertar F5, F2, se você tem por trás uma defasagem educacional, inclusive uma defasagem de uma apropriação do que se quer. Então, muitas vezes as pessoas chegam lá, elas querem fazer o cursinho de informática, mas elas nem sabem para quê. Para que elas vão aplicar? Então, a crença sempre foi essa, que ajudar as pessoas a descobrirem o que elas querem, até, né? Às vezes, muito antes do que já dar uma solução. E aí tem muitas histórias bacanas assim disso, mas essa vocação se mostrou muito acertada. E aqui é um pouco do processo de formação desses monitores, que é um lugar-chave também no programa. Então, a gente tem várias formações, tem dos módulos presenciais, que é o básico, o acessinho é para criança, de 4 a 10 anos. Isso também é uma inovação do programa. A gente percebeu que tinha muitas mães e pais que chegavam com as crianças e elas queriam que elas usassem, mas o acesso tinha uma regra que é só acima de 11 anos. E aí tinha esse pedido, por que não tem para criança, por que não tem para criança? E depois a gente falava, vamos tentar, né? Vamos tentar para criança. E está se mostrando muito, muito interessante. É claro que tem toda uma outra lógica, desde imobiliário, a proposta mesmo de uso, né, do programa. E ele está começando, mas ele é também uma aposta interessante do programa. Tem capacitação de oficineiros, temáticas. Hoje, por exemplo, a gente está tendo um encontro regional, onde junta vários postos e projetistas em torno de um tema. Então, aqui um pouco de descrição do que é a inclusão digital, o programa Acesso, papéis e responsabilidades. Lembrando que quem oferece, né, o monitor é a prefeitura, são as parcerias. Então, é muito importante que os parceiros eles entendam o programa. Porque o que a gente vive também, muitas vezes, é que assim, deve ser a pessoa, tecnologia, computador, manda lá o estagiário lá da informática. E, bom, muitas vezes não é o perfil ideal, porque esse é um perfil que eu brinco que é o seguinte, você não precisa saber muito de tecnologia e nem muito de internet. Só não pode ser contra, porque tem gente que é contra, né? Eu sou contra a internet, aí é mais difícil. Mas o que a gente busca nesse papel do monitor é que seja uma pessoa com muita sensibilidade social, com muita sensibilidade e facilidade de atendimento, de relação humana, porque é onde vai se dar ali, onde ele é mais necessário. E é claro, né, saber minimamente de tecnologia, é legal que saiba, mas ele aprende muito no programa. O programa oferece muita formação. Tanto é que a gente fala que o próprio formação de monitores é quase um segundo programa de inclusão digital dentro do próprio Acessa. Vocês imaginam, são mais de 1.200 monitores. A gente tem um turnover muito alto, que, por um lado, é um problema, porque você investe na formação desse monitor, e aí ele sai. Quando ele sai muito rápido, de fato, é um problema. Agora, quando ele fica mais de um ano e ele vai para uma condição melhor, a gente está fazendo, de certa forma, a gente está ampliando o impacto do programa e oferecendo uma oportunidade para outras pessoas. E, normalmente, quem sai do Acessa sai por uma posição melhor.
Claro. Como se chama? Marcos, obrigada pela tua colocação. É exatamente isso que eu acho. Eu brinco, até o Guri está rindo aqui, porque eu falo que o Acesso é o primo pobre do Poupatempo, que é nesse sentido, porque ele é um programa menos divulgado, porque como ele também ele é um programa que ele não tem tanta robustez como o Poupatempo. Ele é mais capilarizado, acaba sendo menos divulgado mesmo. Eu acho que a gente tem uma força-tarefa aí, né, assim, distribuída, de divulgar mesmo o Acesso, porque é muito bacana. Quando a pessoa conhece, não só o posto, como o que é oferecido mesmo, ela fica, meu Deus, como assim? Eu não sabia disso. Né? Então, muito que eu agradeço de novo estar aqui é essa oportunidade também de poder falar um pouco mais do Acesso. Né? E muito bacana você ter colocado isso, porque isso aí é um desafio mesmo, acho, para a gente, né? de que as pessoas conheçam mais esse programa. Bom, aqui, rapidamente, tem vários tipos de capacitação. Acho que não vai ser o tema, não é a capacitação, isso aqui vai ficar disponível depois no portal, mas só para vocês entenderem também a diversidade. Aqui do Acessinha. Então, lá a gente está fazendo várias atividades, desde linguagem de programação, que é essa outra aposta também no programa, que é o coding, né, a linguagem de programação para criança, que a gente está assim, tá piloto ainda, mas está bem divertido. E aí tem literatura, Scratch, conteúdos tradicionais, reforço escolar, e cada Acessinha está tomando um pouco o tom do local onde ele está, que essa também é a proposta. O Acesso ele tem um conjunto de atividades e procedimentos que são comuns, mas qual que é a grande potência? É ele assumir o tom do parceiro também, ele assumiu a vocação local. A gente vai ver isso na rede de projetos, que cada região tem a sua vocação. Aqui tem a oficineira, né, que a gente chama de superacessos, que são os acessos regionais, como o Parque da Juventude, que aí tem bem aquele conceito mão na massa, né, de abrir computador, montar, desenvolver dispositivos, entender como é que funciona. Aqui é uma das capacitações que a gente faz nos encontros regionais. Os monitores e os projetistas estão passando por uma capacitação de Design Thinking, com uma parceria. E eu estava até conversando com a Guni e com o Álvaro, da gente estreitar mais aqui, é um lugar por excelência, né, dessas novas metodologias de cocriação, de desenho de soluções. Então, cada vez mais espalhar nessa rede esse know-how e trabalhar, né, nesse know-how dentro do governo e nessa interface com o cidadão é uma vocação. Aqui é o que os monitores têm acesso, como no EAD, que a gente tem. Então, governo eletrônico, internet avançada, navegação segura, acessibilidade, que é um outro tema muito importante. Né? A acessibilidade é um grande desafio para a gente, em todos os sentidos, tanto a acessibilidade física, né, nos postos, quanto a acessibilidade digital. Aí aqui tem um acompanhamento os monitores, tem uma interface também com a equipe. A gente desenvolve uma série de pesquisas, tem app online, que a gente estuda os usuários, o que eles fazem, os usuários avaliam o programa anualmente. A gente descobre também quais são os hábitos e usos, e se eles querem se engajar ou não em projetos, se eles conhecem ou não algo que a gente lança. Aí tem online usuários, monitores, parceiros do Acessinha. Aqui é uma pesquisa de satisfação que a gente está fazendo. A cada 2 meses, os usuários acabam o atendimento, ele fala se gostou do atendimento, se ele saiu de lá com o propósito dele atendido. E a avaliação é super boa, está na casa de 98%. A gente também tem um programa bem grande chamado Conexões Científicas, que reúne pesquisa científica, né, acadêmica, com o universo empírico do programa. Então,
E a gente faz uma mescla. Então, assim, você pega doutorandos ou mestrandos de diversas áreas do conhecimento e o contexto do acesso. E aí, de lá, sai uma pesquisa em comum, que isso depois fica para o programa, né? E fica também no universo acadêmico. Então, de alguma forma, é uma política pública que está investindo nessa ampliação e aprofundamento desses conhecimentos, né? Então, tem vários temas, desde gênero e inclusão digital, empregabilidade, crowdfunding, crowdsourcing, e todas essas pesquisas elas ficam disponíveis no portal. Que é outra crença que o programa tem, que é de deixar disponível o conhecimento para que as pessoas tenham acesso e possam usá-los, remixá-los, enfim. Aqui tem o exemplo das pesquisas e tecnologia, tem todo o desenvolvimento do acesso livre, que é a distribuição que o Acessa usa nos postos, que é em cima do Linux, o aplicativo, o cadastro online, e a gente está finalizando o aplicativo do Acessa com os postos e os minicursos, aí o sistema de cadastro, e eu queria só dar uma ênfase agora na rede de projetos. Quanto tempo eu tenho? Tá, eu vou falar mais rápido. Então, o que é a rede de projetos? E agora eu vou fazer o link que o Bruno estava trazendo. A rede de projetos é um programa dentro do próprio programa Acessa São Paulo que vai trabalhar o quê? A tecnologia social, que a gente vem chamando de empreendedorismo social, que é a inclusão digital do programa, é o fomento ao desenvolvimento social, cultural, intelectual e econômico através de projetos, iniciativas de seus usuários e monitores. Então, o que acontece? Então, somos uma rede aberta, colaborativa, que promove a formação de projetistas para iniciativas de impacto social positivo. O programa Acesso São Paulo, já em sua origem, entende que a inclusão digital vai além do oferecimento do acesso físico aos computadores e internet. Dessa forma, a rede, criada em maio de 2003, acredita e promove a apropriação tecnológica através do uso livre e criativo desse espaço. Faz muito tempo que a rede de projetos existe e eu percebo que, cada vez mais, ela é entendida. Porque, lá atrás, qual que era a nossa crença e continua sendo? Bom, tudo bem, a gente tem o acesso e ele oferece o acesso à internet. As pessoas chegam lá, que não têm acesso à internet nas suas casas, e usam. Muitas vezes elas têm até acesso, hoje em dia, têm até acesso, mas elas gostam de ir no posto. Tá bom, mas o que mais que as pessoas podem fazer? Porque é 30 minutos, ou 30 minutos e 1 hora, né, esse tempo. Mas aí a gente percebeu lá atrás, assim, bom, mas tem gente que quer desenvolver atividades. E aí foi uma coisa muito interessante, porque assim, a gente teve que a equipe, né, de coordenação, a gente falou assim, espera aí, quem sabe o que quer fazer são as pessoas têm ideias. As pessoas que estão nas suas cidades, elas sabem o que elas precisam, quais são as necessidades. Então, como é que a gente cria, na verdade, uma ambiência, condições de possibilidade para que a pessoa possa colocar a ideia dela, e não a nossa? Porque é sempre muito atraente a gente achar que a gente sabe o que é o melhor para aquela comunidade. Então, foi um exercício... Isso, imagina, 2003... Foi um exercício muito grande que a gente fazia. Assim, quais são as condições que a gente tem que oferecer para que as pessoas consigam se engajar e colocar o que elas querem, a ideia delas. E aí nasceu a rede de projetos, que é um uso tanto do espaço físico quanto da rede, né, da internet, que não é um simples atendimento. Você chega com uma ideia, e o monitor ou o site tem uma equipe que está lá para te ajudar a fazer dessa ideia um projeto, e desse projeto o engajamento tanto local quanto na própria rede. Então, desse lugar que a rede de projetos ela fala, que é justamente que vem nessa linha desse empreendedorismo social que o Bruno mostrou, né, nesse programa deles. Então, hoje a gente tem já 2.320 projetos cadastrados. Isso aí só contando de 2008 para cá. A gente olha e fala, bom, que bacana, porque, no fundo, de alguma forma, os postos, aqui localizados nos postos, eles serviram também para esse tipo de atividade, que é justamente o desenvolvimento local. Né? Como é que a internet e o programa ajudam para esse pequeno empreendedor local?
Aqui são os que a gente chama de dispositivos, que são que o programa faz, a orientação, tem um portal que dá visibilidade a isso, a gente faz capacitação, visita regional, isso faz toda a diferença quando a gente vai lá no local e vê o que está acontecendo, isso anima o projetista, o monitor. A gente faz esses encontros regionais, que está tendo um agora, sempre reúne muita gente nesses encontros, então é um jeito também do programa abrir. Aí tem vídeos também que a gente fala que a gente dá luz aos projetos, né, que dão certo, para serem inspiradores também. Bom, o Lab Livre que a gente já viu. Vou passar rapidinho, porque eu quero mostrar alguns projetos aqui. Tem muita coisa, gente. Aí a gente tem o prêmio também Acesso São Paulo, que eu acho que vocês já, a maioria deve conhecer, mas é um jeito também de você fomentar a participação. E a gente, na verdade, quer abrir, né, esse prêmio, enfim, para que mais pessoas participem. Suporte ao prêmio, editais de crowdfunding. Então, assim, em 2014, 6 dos 7 finalistas do Prêmio Maricopa na Cidadania em Rede eram projetistas da rede de projetos. Então, a gente tem uma divisão aí, 73% de sustentabilidade social, 11% ambiental e 16% econômica. Esse é um raio-x dos projetos. Aí é um pouco da visibilidade. Aqui é um histórico. Então, a gente tem o IEP, que é um projeto que a gente tem muito carinho, que são das mulheres, as cortadoras de cana. Elas iam trabalhar no canavial, trabalhavam a manhã toda e voltavam no final da tarde, e à noite elas reuniam no posto do acesso. E é muito incrível, assim, a história dessas mulheres. Isso aqui tem todos esses projetos, eles estão no YouTube também, se vocês quiserem ver. É muito bacana, assim, você vê que não precisa de muito. Acho que um pouco que o Bruno trouxe, assim, não precisa de muito. A gente não está oferecendo dinheiro, imagina. Todos esses projetos, eles não... a gente oferece condição de desenvolvimento de projeto, gente para ajudar, mas a gente não oferece, por exemplo, uma bolsa ou dinheiro. E você vê, você fala assim, mas por que as pessoas, né? Você fala assim, mas como é que as pessoas fazem? Por que elas fazem? Elas fazem porque as pessoas querem fazer coisas bacanas. Se você dá o mínimo de condição, as pessoas fazem. As pessoas fazem. Aí tem São Lourenço, que aí cada um traz uma variedade. Tem o desenvolvimento de currículo em uma boa entrevista, dedos e pincéis para levar a arte digital com criança, introdução à educação digital, aqui nas escolas municipais, o projeto Planilha Eletrônica e Educação Financeira. E aí esse projeto foi super legal. Imagina que as pessoas foram conhecer a Bovespa, e teve gente que nunca tinha saído da cidadezinha. E nesse projeto foi tão interessante que, no final, ele terminou na Bovespa, a convite da Bovespa. Então, são coisas que acontecem que você fala, meu Deus, assim, como é que isso aconteceu? Por causa do engajamento, principalmente do engajamento dos monitores e dos projetistas na cidade, no local. Então, aqui eu quero que o Bruno vá fazendo links, porque eu me vejo assim, que tem vários links aqui de potencializar possibilidade de ação dos voluntários. Aqueles que já vai linkando, mas... Bom, enfim, aí Ribeirão Grande, aqui foi muito legal que o mapeamento de dispositivos públicos de cidade, como Capão Bonito, Ribeirão Grande. Isso aqui foi um projeto de mapeamento mesmo. Eu estou trazendo esses projetos para vocês entenderem a diversidade mesmo de tema, não só de tema, como de especificidade. Assim, um é só sobre mapas. A introdução à educação, professor na escola municipal, bom, isso aqui já foi, né? Aqui tem alguns destaques, tá? Então, Macatuba, por exemplo, eu tenho só 10 minutos. Tem o projetista Nelson Barbosa, uma interação digital para o desenvolvimento de pessoas com transtornos mentais leve. Parcerias, Cláudio Arvani, responsável pelos pacientes APAI e Ambulatório de Saúde Mental. Então, ele ganhou o monitor premiado, foi o primeiro lugar no Desafio Internacional Tecnologia da Choca, e finalista do Acesso SP. Esse projeto é um projeto lindo também. E o Nelson Barbosa, que é esse projetista e é monitor do posto, ele foi desenvolvendo essas parcerias. Eu quero que vocês prestem atenção nas parcerias, porque essas parcerias, esses projetos, o Digitalmente, o Piraju, Plante uma Árvore onde não tem,
Foi o João Ramos, que vai falar de meio ambiente, parceria com Escola Estadual, EMEI, colégios particulares, dentro da Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo. Essas parcerias, quem desenvolveu, muitas vezes a gente ajuda, mas, na verdade, quem está engajado mesmo é o projetista na ponta. E são parcerias que a gente fala que é o capital social alto, né? São parcerias que necessariamente elas contam com uma confiança mútua do acesso com esses órgãos. Porque não são parcerias exatamente formalizadas por termos, por convênios, e mais burocraticamente mais estruturados, né? Muitas vezes elas, na verdade, são parcerias que acontecem ali na ponta para um bem comum, por uma associação que facilita, né? E que, na verdade, distribui essa política, né? E dá autonomia para os parceiros. Então, por exemplo, o Mira e Stella também, esse é muito interessante, que é o que eles fizeram? É conscientização sobre o descarte incorreto de óleo de cozinha usado, com pesquisa na internet e recolhimento adequado no material. O monitor, quer dizer, o projetista, ele percebeu que tinha muito contaminação por óleo. As pessoas jogavam, não sabiam o que fazer, jogavam óleo e contaminavam. E aí ele montou esse projeto e foi atrás de parceria com a Sabesp, o engenheiro ambiental, a igreja local, que é onde vem muita gente, e desenvolveu uma espécie de formação sobre o descarte, né, de óleos. Então, é muito interessante a gente enxergar a riqueza, né, que é o interesse humano. É uma grande cauda longa, né, que a gente não ia imaginar que esse tema seria um tema relevante, mas é. Esse aqui é um blogueiro de plantão que foi lá na cidade de Mococa divulgar e incentivar o turismo na cidade de Mococa, que faz parte do circuito Café com Leite. Parcerias com o TUR, Conselho Municipal de Turismo, Departamento Municipal de Cultura. Então, esse projeto é um projeto lindo também, e ele começou com os aposentados. O que acontece? Tinha muito aposentado que ia no posto. E o que acontece? São aposentados, hoje em dia, o cara está a 1.000 por hora. E o que ele tinha, que eles perceberam? Bom, eles conheciam muito a cidade, e perceberam que a cidade, Mococa, é uma cidade que tinha muita atração turisticamente falando, e ela estava quase... E as pessoas da própria cidade não conheciam a cidade, e ela estava muito pouco representada na própria internet. Então, o que eles começaram a fazer? Começaram a fazer passeios, soltar passeios, tirar foto, e subir imagens de locais turísticos da cidade para dar mais visibilidade para a própria Mococa na internet e na própria cidade. Então, é muito interessante, porque aí você consegue juntar, né, assim, essa experiência que as pessoas mais velhas têm, e muitas vezes é pouco reconhecida, fica muitas vezes invisível, e com uma atividade de relevância, né, para o posto, para as pessoas, e ocupar a internet com conteúdo qualificado, porque a gente sabe que a internet tem tudo, né, ou seja, ela expressa a diversidade humana para o bem e para o mal. Então, quanto mais a gente consegue recheá-la de conteúdos relevantes, melhor. Esse aqui é um projeto com mulheres de fibra, melhorar a autoestima de mulheres e doação de cabelo do Hospital do Câncer. É uma usuária do Acesso de São Paulo, as parcerias, né, com o Centro de Referência Assistência Social, Centro de Atenção Psicossocial CAPES. Agudos tem consultoras e revendedoras online. O que elas fizeram? Elas perceberam que tinha muita gente que tinha uma composição de renda com a venda de produtos aqui porta a porta. Aí a monitora percebeu que todas estavam migrando para o online e elas utilizavam as revistinhas. E elas iam ficar por fora. Então, o que ela fez? Ela juntou, olha que interessante, ela juntou todas as empresas, inclusive concorrentes, para fazer uma formação para as usuárias nas diversas plataformas. Então, é uma coisa muito nova, porque você juntar a concorrência num projeto desses é muito interessante, porque tem, inclusive, os representantes das empresas
ficaram numa situação assim, nossa, que diferente, porque, na verdade, claro que era uma experiência única. E, bom, esse projeto ganhou, foi super reconhecido, ganhou na categoria, na geração de renda da Fundação Telefônica, ganhou Desafio de Tecnologia, que transformam, no prêmio Acesso SP, enfim, ele ganhou uma série de prêmios. E foi liderado por uma monitora. Ilha Solteira, Mulheres Assentadas. Isso aqui é um projeto lindo, feito nos assentamentos, né, que usa a internet para transformação social para mulheres que vivem em assentamentos locais, que muitas vezes elas ficam muito apartadas do que acontece. Então, é um projeto que é legal esse projeto porque, na verdade, ele levou muitos dos serviços que existem hoje, por exemplo, cursos do Via Rápida, que é para chegar, assim, que muitas vezes não chega, e aí ele facilitou o que já existe dentro do próprio governo do Estado, em locais que normalmente eles não chegam, né? Então, foi criado um perfil cidadão assentado no Facebook para compartilhamento de oportunidades de emprego, enfim, uma série de coisas foi desenvolvida a partir daí, que eu acho bacana depois quem se interessar a ver. Já estou acabando, Ibará, Aparecida, Cravinhos, sem fim, Agudos, enfim. É muito projeto também. E aqui a gente linkou algumas... Aqui não está aparecendo, é o seguinte, tem uma coisa escrita aqui, que é o seguinte, o Acesso São Paulo, no início, há 2 meses atrás, 1 mês e meio atrás, fez um café da manhã, o secretário Júlio Semeghini, junto com a Guni e equipe, convidaram uns 40 pessoas, né? 40 pessoas de diversos setores, né? De empresa, Google, Facebook, dentro do governo, várias secretarias, vários projetos da sociedade civil, para pensar o acesso a São Paulo. E foi um café da manhã super interessante, que trabalhou em grupo, e saíram várias sugestões. Muitas o acesso eu já sabia, mas aí corroborou. E eu sempre falo dos pontos altos disso foi que foi a primeira vez que foi feito esse tipo de atividade, abrir o programa para outros atores, de uma maneira sistematizada, participar. E a segunda etapa desse processo, o que está acontecendo agora, está existindo uma compilação desses resultados, um aprofundamento desses resultados, liderado pelo Álvaro, não sei se está aqui, o Álvaro e pelo Haroldo, nesse olhar do desenho de serviços, né? E depois esse processo vai retornar para esse grupo de 40, para, a partir daí, em grupos temáticos, ir avançando. E, em paralelo a isso, a gente está avançando também em algumas frentes. Mas tudo isso para dizer que está acabando a palestra, mas a gente tem alguns desafios, só apontando aqui, espaços de coworking popular. A gente tem pequenos empreendedores que usam a Acessa para fazer a sua pequena empresa, seu pequeno negócio funcionar. Os coworkings que existem hoje são muito caros, hoje, baixo acesso, investir nos cursos abertos, investimento nos monitores, e o Acesso ser um grande laboratório de experimentação de políticas públicas e de dispositivos relação governo-cidadão. É isso. Obrigada.